Retirar os carboidratos à noite ajuda a emagrecer? Olá, meu nome é Fabiane Brière, eu sou consultora nutricional e hoje eu queria falar a respeito de uma prática muito comum para emagrecimento, que é cortar os carboidratos durante a noite. E eu queria aqui analisar com vocês se essa prática realmente funciona. Então, assim, na teoria, funciona. Por quê? Porque quando eu retiro um grupo de alimentos, no caso, os carboidratos, eu vou estar automaticamente reduzindo a calórica que eu vou estar ingerindo. Então, a gente sabe que o principal fator para emagrecimento, não é o único, mas é o principal fator para emagrecimento, é o déficit calórico. Então, é aquela diferença entre as calorias consumidas e as calorias gastas. Quando eu reduzo a quantidade de caloria, isso pode levar à perda de peso. Um outro fator é que quando eu retiro o carboidrato, eu estimulo o corpo a utilizar as reservas de energia que ele tem. Então, quando a gente ingere um carboidrato, uma parte desse carboidrato é utilizado como reserva de energia na forma de glicogênio, que fica armazenado no músculo e no fígado. Então, quando essas reservas de energia começam a esvaziar, isso estimula o corpo a utilizar as reservas de gordura como fonte de energia. E isso também pode estimular a perda de peso. Quando eu digo que retirar o carboidrato à noite, em teoria pode emagrecer, ajudar no emagrecimento, é porque para algumas pessoas essa prática realmente funciona. Então, são pessoas que concentram o consumo delas de carboidrato durante o dia, então no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, e à noite elas normalmente fazem uma refeição rica em proteína, então grelhado, com legumes, salada, e elas se sentem satisfeitas. Então, elas não têm fome, elas dormem bem, elas acordam no dia seguinte bem dispostas. Então, para essas pessoas, essa prática até funciona. Mas o que acontece para grande parte das pessoas, e eu diria até que para a grande maioria das pessoas, quando eu retiro o carboidrato da refeição, eu crio uma certa insatisfação. E aí, dali uma meia hora, dali 1 hora, 2 horas, a pessoa fica com fome, né? Então, tem duas alternativas. Ou a pessoa luta contra essa fome, então ela não come, ela fica irritada, muitas vezes cansada, meio triste, desanimada, mas ela não come, né? Ela fica lá, não come. Só que isso pode gerar o quê? Que ela vai dormir mal, isso pode atrapalhar o sono e isso pode gerar estresse. Isso, se for continuado, pode gerar muito estresse para o organismo. E sono inadequado e estresse são dois fatores que dificultam o emagrecimento. A outra coisa que pode acontecer é a pessoa que está com fome, ela vai lá e começa a comer umas coisinhas. Então, às vezes tem coisas saudáveis, né? Então, tipo uma castanha ali, um chocolate meio amargo, umas coisinhas ali. Só que daí a gente vai somar todas essas coisinhas, elas acabam tendo mais calorias, às vezes muito mais calorias, do que, por exemplo, uma porção de carboidrato, por exemplo, uma batata assada, uma porção de mandioca cozida, né? Então, aquela vantagem de deficiência calórica já não acontece mais, porque o consumo desses snacks, desses lanchinhos, então aquela caloria que você economizou de um lado, acaba repondo do outro lado, então a pessoa acaba não emagrecendo. Isso gera muita frustração, porque as pessoas falam, mas eu cortei o carboidrato, eu só tô comendo grelhado e salada à noite, não consigo emagrecer. Mas às vezes as pessoas esquecem desses lanchinhos, desses extras, e que o fato de tirar o carboidrato à noite também pode atrapalhar o sono e gerar estresse. E é claro, uma alimentação a gente não pode avaliar só o que a pessoa faz à noite, né? Então é o que a pessoa fez durante todo o dia, e não é só a alimentação, é como que essa pessoa se movimentou. Então são vários fatores. Só a noite, só a alimentação da noite não é o fator único que vai determinar se a pessoa vai emagrecer ou não. Agora, uma coisa importante. Então, assim,
Pode ajudar a emagrecer? Então, tirar os carboidratos pode ajudar? Algumas pessoas, sim, podem ter resultados. Para outras pessoas, pode ser um fator até que dificulte o emagrecimento. Então, assim, isso é muito importante, não é preciso retirar o carboidrato à noite para emagrecer. É uma maneira, mas existem várias maneiras que as pessoas podem emagrecer. Retirar o carboidrato é uma delas. Então, assim, não é necessário. E, aliás, posso falar de um exemplo que eu tive essa semana de uma cliente que a gente conversou faz umas semanas atrás, e uma das recomendações que eu fiz para ela, no caso dela, foi acrescentar o carboidrato à noite, que ela tinha retirado, que é uma coisa super comum que as pessoas fazem. E no caso dela não estava dando resultado, ela estava naquele platô, é uma pessoa que tem até uma alimentação equilibrada, pratica exercícios, mas ela estava naquele platô e não conseguia emagrecer. E uma das alterações que eu recomendei foi acrescentar o carboidrato à noite. E ela estava feliz porque ela começou a sentir que as roupas estavam começando a ficar mais larguinhas, ela começou a emagrecer. Então, isso é só um exemplo que, assim, não existe uma única forma para emagrecer, né? Cada pessoa é única e tem várias maneiras. E às vezes a pessoa acha que é determinada coisa que ela está fazendo errado, e não é isso, né? Ou começa aquele sentimento de culpa, de frustração, eu não consigo emagrecer, tem algum problema comigo e tal. Tem alguns fatores que realmente dificultam o emagrecimento, como a menopausa, por exemplo, idade, são fatores que dificultam o emagrecimento. Mas às vezes, na grande maioria das vezes, é na verdade a maneira como a pessoa está tentando emagrecer. Então, sim, se o corpo está resistindo, se ele está falando, não, isso não está certo, né? Assim, eu tô com fome, preciso desse alimento, então vamos respeitar isso. Bom, muito obrigada pela sua atenção, e se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, até para novos vídeos, deixa seu comentário aqui. Muito obrigada e muita saúde, e até a próxima!